livro Línguas depois do dia de Pentecostes, de Kenneth Hagin, continuação do capítulo 1. Terceira objeção: as línguas já cessaram. Uma vez uma pessoa me falou: você não sabe que a Bíblia diz que as línguas já cessaram? Eu respondi: não, eu não sei. E você também não sabe do que está falando. Oh, sim, eu li isso na Bíblia. Tudo bem, eu respondi. Se você me disser o capítulo e o versículo, eu lhe dou um prêmio de $1000. Bom, eu não tinha os $1000, mas não fiquei preocupado. Eu sabia que eu não teria que pagar esse dinheiro porque eu sabia que essa pessoa não encontraria nenhuma passagem bíblica que dissesse que falar em línguas havia cessado. Então aquele homem procurou, tentando achar um versículo que provasse a sua declaração. Finalmente ele desistiu da procura. E eu decidi ajudá-lo. Eu disse: o versículo que você está procurando está em 1 Coríntios 13:8. Ah, então eu estou certo que a Bíblia realmente diz que as línguas cessaram. Eu disse: não, vamos ler essa passagem e eu vou lhe mostrar o que ela realmente diz. 1 Coríntios 13:8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Quando você lê o versículo inteiro, eu disse: você tem uma compreensão diferente. Veja, está falando que línguas cessarão, não que elas cessaram. Também diz que as profecias desaparecerão e que a ciência passará. Todas essas coisas estão no futuro. Então, da mesma forma que a ciência ainda não passou, as línguas também não cessaram. Depois eu mostrei os próximos versículos para ele, para que ele pudesse entender um pouco melhor a respeito do que Paulo estava falando sobre línguas nesta passagem. 1 Coríntios 13, do 9 ao 10. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Algumas pessoas usam o versículo 10 para tentar proibir o falar em línguas. De forma errada, elas alegam que quando Paulo disse: quando porém vier o que é perfeito, ele está se referindo à Bíblia. Então, agora que nós temos a Bíblia em seu formato completo, não precisamos mais do dom sobrenatural de falar em línguas. Mas esta interpretação do versículo 10 não se sustenta quando você o coloca em contexto com o versículo 12. 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É óbvio que não vemos face a face agora, ainda vemos como em espelho obscuramente. É evidente, portanto, que as profecias ainda não desapareceram, que a ciência ainda não passou e que línguas ainda não cessaram. Pessoas que tentam proibir a prática de falar em línguas baseando-se nesta passagem deveriam ler o que está escrito em 1 Coríntios 14:39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. O apóstolo Paulo e a igreja primitiva certamente não proibia as pessoas de falar em línguas. Na verdade, neste capítulo, Paulo deu várias razões encorajando o povo a falar em línguas, o que vamos estudar mais tarde. Quarta objeção: somente os apóstolos podiam orar para que as pessoas recebessem o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas usam o texto de Atos 8, do 14 ao 17, para provar que o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estava disponível apenas para a igreja primitiva, enquanto os primeiros apóstolos ainda estavam vivos. Estas pessoas mantêm uma concepção errada de que só os apóstolos podiam ministrar o batismo no Espírito Santo. Contudo, esta passagem de Atos prova que o contrário é verdadeiro. Atos 8, do 14 ao 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. As pessoas que defendem o argumento de que falar em línguas acabou com o último apóstolo dizem: os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, por isso eles puderam passar o Espírito Santo para os outros. Mas aqueles crentes não podiam passar o Espírito Santo para ninguém mais. Estas argumentam: essa é a razão pela qual Filipe não tentou ministrar o batismo no Espírito Santo aos samaritanos depois de haverem sido salvos.
Filipe não pode fazê-lo porque ele não era um dos apóstolos originais. E por isso Pedro e João tiveram que descer a Samaria para impor as mãos sobre os novos cristãos para que recebessem o Espírito Santo. Mas quando o último apóstolo morreu, a habilidade de ministrar o batismo no Espírito Santo a outros acabou. Mas este argumento não está em linha com a palavra. Mais à frente iremos falar a respeito dos 5 episódios relatados no livro de Atos onde pessoas foram cheias do Espírito Santo. Mas agora eu quero enfatizar algo assim. Em 2 destes 5 episódios onde cristãos receberam o Espírito Santo, elas o receberam sem imposição de mãos. E em um dentre os 3 restantes, a pessoa que ministrou o batismo no Espírito Santo não era nem mesmo um apóstolo. Eu estou falando a respeito de certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, Atos 9 e 10, que foi até Saulo de Tarso, que mais tarde se chamaria Paulo, e impôs as mãos sobre ele para que fosse cheio do Espírito Santo. Atos 9 e 17. Certa vez, depois de ter pregado, eu sentei em uma cadeira na plataforma e comecei a impor as mãos sobre as pessoas que estavam na fila para receber cura e batismo no Espírito Santo. Antes de orar, eu perguntava a cada um qual o motivo por que ele ou ela havia vindo à frente. E certo homem que estava na fila respondeu: "Você se intitula apóstolo?" Todos puderam ouvir a pergunta deste homem por causa do microfone. "Não, eu não sou um apóstolo", respondi. "Eu não me intitulo um. Eu tenho certeza de que não tenho as qualificações." "Bem, então por que você está impondo as mãos nas pessoas para que elas recebam o batismo no Espírito Santo?" Ele me perguntou. Claro que no momento em que ele falou isso, eu imediatamente vi onde ele estava querendo chegar. Então eu disse: eu vejo que você realmente conhece o seu Novo Testamento." Sim, nós falamos onde o Novo Testamento fala e silenciamos onde ele silencia." "Tudo bem", eu disse. "Agora você diz que o Novo Testamento ensina que ninguém além dos apóstolos originais podia ministrar o batismo no Espírito Santo a outras pessoas? Em outras palavras, você acredita que somente os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes e não os 120? "Sim", ele respondeu. "E você também crê que estes apóstolos tinham o poder de passar a habilidade do batismo no Espírito Santo para outras pessoas pela imposição de mãos, mas que quando o último apóstolo morreu, tudo isso cessou?" "Sim, exatamente." "Bem", eu disse, "a única diferença entre nós dois é que você declara falar onde o Novo Testamento fala e calar onde está calado, mas você está mentindo acerca disto. Por outro lado, eu falo onde ele fala e silencio onde ele silencia." "O que você quer dizer com isto?" aquele homem perguntou. "O que você me diz sobre Ananias em Atos 9? eu perguntei. "Ananias não era um apóstolo." Então ele respondeu: "Eu não sei exatamente do que você está falando." Eu abri a minha Bíblia em Atos 9 e li os seguintes versículos. Atos capítulo 9, versículo do 10 ao 12 e versículo 17. "E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: 'Ananias', ele respondeu: 'Eis-me aqui, Senhor.' E disse-lhe o Senhor: 'Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.' Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver." Versículo 17. "E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: 'Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo.'" "Agora me responda", eu disse àquele homem, "Ananias era um apóstolo?" "Eu não sabia que isso estava na Bíblia", ele disse. Veja bem, você precisa ser muito cauteloso ao dizer que você fala aquilo que o Novo Testamento fala. Você não vai achar em lugar algum na Bíblia alguma passagem falando que somente os apóstolos é quem poderiam ministrar o batismo no Espírito Santo. À medida que o homem começou a voltar para o seu lugar, eu disse: "Espere um pouco. Antes que você saia, deixe-me dizer isto. Você me perguntou se eu era um apóstolo e tentou provar que eu não tinha o direito de impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo pelo fato de eu não ser um apóstolo. Mas eu acabei de provar para você na palavra que pessoas que não são apóstolos podem pôr as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo." Eu continuei: "Você queria saber com que autoridade eu ministro pela imposição de mãos. E eu quero lhe dizer, eu imponho as mãos sobre as pessoas para que recebam o Espírito Santo pela mesma autoridade
pela qual aquele certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, impôs as mãos sobre Saulo de Tarso. O versículo 10 diz: Disse-lhe a Ananias o Senhor numa visão. A palavra discípulo significa apenas um seguidor do Senhor. Ananias não era um apóstolo, ele não era um profeta, não era um evangelista, não era um pastor, não era um mestre. Ele era apenas o que você e eu chamamos de um leigo. E ele foi dirigido pelo próprio Senhor Jesus, o cabeça da igreja, a impor as mãos sobre Saulo para que ele recebesse o Espírito Santo. Eu creio que Deus tenha relatado esse episódio na Bíblia porque ele sabia que enfrentaríamos esse tipo de pensamento, que somente os apóstolos podiam ministrar o batismo no Espírito Santo e que quando o último apóstolo morresse seria o fim disso. As pessoas que tentam argumentar dessa maneira ficam sem argumentos quando descobrem o que o Novo Testamento realmente diz sobre este assunto. Então eu disse para aquele homem: eu imponho as mãos sobre as pessoas para que recebam o Espírito Santo, porque o mesmo Jesus que apareceu a Ananias em Damasco me disse: eu quero que você imponha as mãos sobre os cristãos para que eles recebam o Espírito Santo. Esta é a autoridade pela qual eu ministro pela imposição de mãos, a autoridade do Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Se você quer discutir e criticar a respeito disso, eu sugiro que você o faça com Jesus, porque foi ele que me mandou fazer isso. Com isso eu falei que ele podia voltar para o seu lugar. Eu quero trazer outro ponto aqui sobre o que aconteceu quando Jesus me disse que havia me dado o ministério de imposição de mãos para o batismo no Espírito Santo. Eu não fiquei necessariamente feliz com essa notícia. Eu disse a Jesus: meu Senhor, eu já sou criticado o suficiente pelo simples fato das pessoas receberem o batismo no Espírito Santo em minha igreja. Sem dúvida alguma, a partir do momento em que eu começar a impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo, eu serei mais criticado ainda. Senhor, eu acho que eu não quero fazer isso. Eu gostaria que o Senhor desse esse ministério para outra pessoa. Bem, Jesus certamente me deixou ter este ministério. Ele me perguntou: quem o chamou? Eu ou as pessoas? Bem, eu respondi: foi o Senhor. Então ele me perguntou: para quem você vai prestar contas do seu ministério? Para mim ou para as pessoas? Para ti, Senhor, eu respondi. Então o Senhor disse: está escrito que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Naquele dia, você estará diante de mim e prestará contas a mim. E todos aqueles que criticaram seu ministério também prestarão contas a mim do que eles falaram. Afinal, é o meu ministério. E quando eles criticam seu ministério de imposição de mãos, eles estão me criticando. Jesus continuou dizendo: então, deixe essas pessoas em minhas mãos. Elas terão que prestar contas a mim de tudo o que falaram. Mas, enquanto isso, eu dei este ministério a você. E você terá que prestar contas a mim quanto a ter cumprido ou não o que eu lhe entreguei. Bem, Senhor, eu acho melhor começar então. Sim, você certamente precisa, Jesus falou. Mas o que eu digo às pessoas? Eu perguntei. Então Jesus me deu estes 3 episódios do livro de Atos onde as pessoas receberam o Espírito Santo através da imposição de mãos. Ele simplesmente disse: você dá estas passagens para elas. E é exatamente isto que eu tenho feito. Graças a Deus por sua palavra. É tão clara, consistente e direta. Não caia em um tradicionalismo pentecostal. Antes de Jesus ter me dado o ministério de imposição de mãos, ele já me usava para ministrar o batismo no Espírito Santo. Em 1939, eu estava ministrando na igreja de outro pastor, pregando a mensagem de salvação, a qual naquela época era a única mensagem que eu sabia pregar. Bem, no meio da minha mensagem eu comecei a falar em línguas. Creio que esta foi apenas a 2ª ou 3ª vez que eu dei uma mensagem em línguas, em um culto público. Eu falei em línguas por 3 vezes consecutivas e dei a interpretação de cada uma delas. Todas as interpretações foram a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Um assunto completamente diferente do que eu estava pregando. Deus estava tentando levar aquele culto em outra direção. Nós ministros precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e entender qual a sua direção em nossos cultos e seguir o seu fluir. Inspirado pelo Espírito Santo, eu me vi fazendo algo que nunca havia feito antes. Eu simplesmente disse: todo aquele que ainda não foi cheio com o Espírito Santo e deseja ser, fique de pé. Imediatamente 5 pessoas ficaram de pé. Ali mesmo do púlpito onde eu estava, eu disse para aquelas 5 pessoas:
e eu fiquei surpreso comigo mesmo ao fazê-lo. Receba o Espírito Santo. 4 dos 5 que estavam de pé imediatamente começaram a falar em línguas. Quando uma mulher começou a falar em línguas, ela ficou tão animada que saiu do seu lugar e começou a dançar no corredor. O pastor olhou para mim impressionado e disse: "Oh meu Deus, uau, algumas dessas pessoas estavam orando pelo batismo no Espírito Santo há anos. Eles buscavam e esperavam por horas. Nós chegamos a um estado tão exaustivo que desistimos. E em particular esta mulher que está tão feliz, nós desistimos dela como alguém que não poderia receber o batismo com o Espírito Santo. Ninguém mais orava com ela a respeito disso." Não admira aquela mulher ter dançado pelos corredores daquela forma. As pessoas já haviam tentado de tudo para conseguir que ela fosse batizada no Espírito Santo, e Deus a encheu em questão de segundos. Após este culto, o pastor me pediu para começar um avivamento de uma semana em sua igreja, o que acabou durando um mês. Deus trouxe um avivamento tão tremendo que a frequência na escola dominical e a quantidade de membros da igreja duplicaram de tamanho e suas finanças triplicaram. E eu não fiz todas estas coisas, Deus fez. Eu apenas deixei que o Espírito Santo se movesse. Eu me lembro de uma noite particular durante este avivamento. Em todas as noites, pessoas eram cheias com o Espírito Santo. Nesta noite em particular, entretanto, 12 pessoas vieram à frente para receber o Espírito Santo. Foi o maior grupo a vir à frente de uma só vez. Eu queria que estes 12 saíssem das tradições espirituais, nas quais eles haviam estado presos por tanto tempo. Então, eu nem mesmo deixei que se ajoelhasse no altar. Todos nós podemos entrar em certas tradições espirituais, até mesmo em atos que são bíblicos, como ajoelhar-se para orar. Isto não significa que ajoelhar-se para orar seja algo ruim. Afinal, Paulo disse em Efésios 3,14: "Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo." E eu pessoalmente gosto de me ajoelhar para orar. Mas podemos cair em um tradicionalismo onde nós buscamos Deus apenas de certo modo, até que finalmente nos encontramos em um estado onde não progredimos mais espiritualmente. Isso aconteceu com muitos dentro dos ciclos pentecostais e carismáticos. Quando as pessoas buscam a Deus para receber o Espírito Santo, elas normalmente se acostumam a fazer isso da forma que a nossa igreja sempre fez, como por exemplo ajoelhar-se no altar para orar. Então, com muita frequência, elas também começam a dar a Deus uma adoração mental, repetindo o que elas ouviram os outros dizerem, e não entregando uma adoração vinda do coração, e é o mais longe que elas conseguem ir. Eu chamo isto de tradicionalismo pentecostal. É algo que as pessoas têm muita dificuldade de se livrar. Então eu dei uma instrução a estes 12 que vieram à frente para receber o batismo com o Espírito Santo, para que eles ficassem de pé. E então eu falei: "Recebam o Espírito Santo." E todos eles começaram a falar em línguas, todos ao mesmo tempo. Aconteceu num estalar de dedos. Todos eles receberam. Eu não os toquei e nem pus as mãos sobre eles. Durante o ano de 1940, esta foi a maneira principal pela qual o Espírito Santo me usou para ministrar o batismo no Espírito Santo. E ele continua a trabalhar comigo desta forma, às vezes, ao longo do meu ministério. Na maioria das vezes eu não impunha as mãos nas pessoas, eu só as chamava à frente. Então eu falava para receber o Espírito Santo e elas recebiam. Então você pode notar que, biblicamente e espiritualmente, você não tem que ser um dos apóstolos primitivos para levar alguém ao batismo no Espírito Santo. Você nem precisa ser um ministro. Hoje, crentes em todo o mundo estão ajudando pessoas a serem cheias com o Espírito Santo, da mesma forma que certo discípulo chamado Ananias fez há muito tempo. Estas são apenas 4 das objeções mais comuns que as pessoas usam para se oporem ao falar em línguas. Tudo porque elas não sabem o que a palavra nos ensina a respeito disto. À medida que avançamos em nossa discussão deste assunto, trataremos de outras questões e conceitos errados que comumente se levantam. Mas, à medida que surgirem questões nesta ou em qualquer outra área ao longo da nossa caminhada espiritual, a principal coisa que devemos lembrar é que, quanto mais perto estivermos da palavra de Deus, mais corretos seremos no que quer que façamos.